Olá a todos, meu nome é Gustavo Eric e juntamente com a Leandra e Nicole nós estamos desenvolvendo esse trabalho, essa experiência sobre a fermentação. E o objetivo desse trabalho é ver como que a reação da fermentação ela ocorre com diferentes características, como quando a água está morna ou morna com açúcar ou com adoçante e também quando a água está fervendo. A gente vai tentar ver como que a reação da fermentação ocorre mais rapidamente ou mais lentamente dependendo da característica. Então, a ideia principal, a ideia geral é essa. Então, agora que a gente já sabe a ideia, vamos partir para a montagem de cada garrafa. A preparação da primeira garrafa é bem simples. A gente vai pegar os 15 gramas de fermento biológico e vai diluir na xícara com uma água morna. Após isso, a gente vai pegar a garrafa e vai colocar o funil em cima dela e jogar aquela misturinha dentro da garrafa com a ajuda do funil, mas se achar que não precisa do funil, tranquilo também. Após o fermento já estar dentro da garrafa, a gente vai pegar uma bexiga e vai colocar ela na boca da garrafa, mas ela tem que ficar bem presa, bem consistente. Mas se a bexiga ficar um pouco solta assim, pode passar uma fita bem passada assim, porque a gente precisa que o ar não saia daquela garrafa. Para podermos começar o procedimento, o passo a passo da garrafa de número 2, nós pegamos os 120 ml de água morna e despejamos ele dentro da garrafa. Logo após disso, temos que diluir os 15 gramas de fermento biológico seco nessa água morna. Então podemos despejar todos os 15 gramas e depois colocar uma colher de sopa de açúcar. Aqui eu coloquei em várias colheres de chá para poder ficar mais fácil de colocar na garrafa, já que eu não tinha um funil, Acabei derrubando um pouco, mas nada que interferisse. Depois de colocar todo o açúcar, nós colocamos a bexiga, buscamos assim vedar bem essa saída, a boca da garrafa, para que não vaze ar, senão a gente pode perder a experiência. Então eu acabei passando um pouco de fita ali para vedar bem. E a partir disso é só a gente esperar, dar uma mexida assim de vez em quando, para poder ver qual vai ser o resultado da fermentação. O passo a passo da garrafa de número 3 é basicamente o mesmo da garrafa de número 2, com exceção da troca do açúcar pelo adoçante. Então, começamos despejando assim os 120 ml de água dentro da garrafa e depois adicionamos os 15 gramas de fermento biológico. Depois de adicionar o fermento, nós colocamos 10 gotas de adoçante, acabei perdendo as contas ali porque caiu demais, mas deu tudo certo, 10 gotas é o ideal, e depois colocamos a bexiga. Da mesma forma, é importante vedar bem a boca da garrafa, então passei uma fita, e a partir disso é só a gente esperar e ir acompanhando o resultado para ver se vai haver alguma diferença dessa garrafa para as outras. O modo de preparo da garrafa 4 é muito semelhante com o das outras garrafas. A gente vai pegar os 15 gramas de fermento biológico fresco e vai misturar ele na xícara, que vai ter que conter a água fervendo. Com a mistura, quando ela já estiver pronta, a gente vai, com a ajuda de um funil, colocar essa mistura dentro da garrafa. Em seguida, a gente vai pegar aquela colher de sopa de açúcar e a gente vai colocar ela com a ajuda do funil dentro da garrafa também e vai misturar lá dentro mesmo, chacoalhando a garrafa, tudo. Após esse momento, a gente vai pegar uma bexiga e vai colocar ela na boca da garrafa e vamos ter que prender ela muito bem. Pode ser com fita, ou se você sentir que ela já está muito bem presa lá, sem a fita, tranquilo também. Mas por via das dúvidas, a gente pode passar uma fita. E é isso, muito simples.
gente, vamos começar com as conclusões. Na garrafa número 1, a gente viu que não ocorreu a fermentação. E por que ela não ocorreu, né? A gente viu que a gente colocou fermento biológico e água quente, mas isso não é o suficiente. O fungo que está presente no fermento biológico, ele precisa se alimentar, ele precisa de energia para gerar o gás carbônico. E essa energia é alguma coisa, no caso nosso é o açúcar ou o adoçante. E na garrafa 1 não tinha nenhum e nem outro, e era por isso que não ocorreu a fermentação, porque para ocorrer fermentação precisa ter alguma coisa para que esse fungo se alimente e gere energia, e isso não aconteceu. Então, o que a gente pode concluir da experiência da garrafa de número 2? A gente consegue perceber que ela foi a que mais encheu, né? De longe, disparado, ela foi a que mais encheu. E por que isso? Bom, porque para poder ocorrer a fermentação, a gente precisa de um conjunto, né, de 3 requisitos. E esses 3 requisitos são a água na temperatura ideal, do fungo e de um alimento para esse fungo. E a garrafa de número 3 é a que mais cumpriu esses requisitos, porque a gente tinha o açúcar, tinha a água morna, que é a temperatura ideal, e também o fungo em si. E a junção desses três requisitos ela é essencial, e a gente pode ver nessa imagem como que a garrafa ela encheu muito, né? Bem mais em relação às outras garrafas, às outras bexigas. Então, é isso que a gente pode concluir da garrafa de número 2. Agora, na garrafa de número 3, o que a gente pode concluir? A gente também tinha água morna, também tinha o alimento e também tinha o fungo, né, o fermento biológico. Mas por que a garrafa encheu bem menos em comparação com a garrafa de número 2? Bom, na garrafa de número 2, a gente utilizou o açúcar. O açúcar, ele tem os seus granulados, né? Ele é bem mais... Acho que o fungo ele demora bem mais tempo para poder ingerir esse tipo de alimento. Já o adoçante é um líquido, né? E que pode ser consumido de forma muito mais rápida. Então nós podemos dizer que na garrafa de número 3 ocorreu sim a fermentação. A gente conseguiu perceber que a bexiga ela inflou, ela encheu, mas não tanto quanto a 2. E isso porque o fungo ele se alimentou muito mais rápido do adoçante em comparação com o açúcar. Porque o adoçante ele acaba sendo muito mais fácil para o fungo conseguir se alimentar e, consequentemente, acaba mais rápido, né? Então, acabou sim ocorrendo a fermentação da garrafa de número 3, mas não tanto quanto a garrafa de número 2, porque o fungo se alimentou muito mais rápido do alimento que tinha ali para ele, que no caso era o adoçante. Então, agora para finalizar as conclusões, a gente vai falar um pouco sobre a conclusão da garrafa de número 4. Como observado nas imagens, nela chegou a ocorrer a fermentação, né? A bexiga chegou a encher. Por quê? Porque tinha o fermento biológico, tinha a água super quente e tinha o açúcar. Que o açúcar é o que o fungo do fermento biológico vai se alimentar para gerar energia. Entretanto, a bexiga não encheu tanto assim. E por que isso não aconteceu? Na garrafa de número 4, a água estava super quente, né? Ela estava fervendo. E isso fez com que alguns fungos morressem, porque eles não gostam muito dessa temperatura super alta. Então, a bexiga encheu, mas rapidamente ela já desencheu, né? E isso acontece porque chega, né, a ocorrer a fermentação rapidinho, mas logo em seguida os fungos eles já começam a morrer, a parar de trabalhar, e isso faz com que a bexiga ela murche rapidamente. Então ela não fica com o ar lá dentro dela por muito tempo. Rapidamente ela já vai desenchendo.